Este caso acontece na Suíça, em fevereiro de 2024. Conheça Krystyna Joksimovic. Ela nasceu em 15 de abril de 1985. Dizem que sua criação foi relativamente estável e que ela tinha uma paixão por esportes. Familiares e amigos a descreviam como bonita por dentro e por fora. Em 2003, aos 18 anos, ela ganhou um título regional de beleza. E em 2007, ela foi uma das 16 finalistas do Miss Suíça. Ela não venceu, mas para ela foi uma grande conquista. Em toda essa experiência, ela aprendeu muito sobre concursos de beleza. Então, naquele mesmo ano, ela fundou um negócio chamado Catwalk Coach. Ela ensinava modelos, candidatas a concursos de beleza e empresárias a desfilar na passarela e a se movimentar de salto alto. Ao longo da década e meia seguinte, ela se tornou uma das treinadoras de passarela mais conhecidas de toda a Suíça. Ela chegou até a orientar candidatas dentro da organização Miss Suíça. Em 2017, ela se casou com um empresário suíço chamado Mark Reiben, e o casal teve 2 filhas, uma nascida em 2020 e outra em 2021. A família dela era todo o seu mundo. No início de 2024, ela tinha 38 anos, morava com sua jovem família em uma casa geminada na cidade onde nasceu. Em meados de janeiro de 2024, algumas fotos de uma viagem de inverno foram postadas com seu marido. Tudo parecia perfeito. No entanto, essas seriam as últimas fotos que ela postaria. Em 2024, seu marido Mark tinha 41 anos. Muito pouco se sabe sobre sua infância, hobbies ou interesses, o que nos daria uma ideia de quem ele era. Sua imagem pública era consistente e bastante discreta. Ele era um empreendedor, marido e pai orgulhoso de 2 meninas. Fora do trabalho, ele era voluntário em um grupo de escoteiros, e conhecidos e vizinhos o descreviam como o marido ideal em uma família perfeita. Mas havia algo mais por trás dele. Acontece que, em 2016, foi relatado que ele havia sido repetidamente violento em um relacionamento anterior. Na verdade, ele já tinha passado com o carro por cima do pé da ex-namorada. A ex-parceira dele também disse que, durante discussões, ele a agredia, a empurrava contra as paredes e a estrangulava. Nunca houve condenação registrada e ele não possuía antecedentes criminais. A amiga de Krystyna disse que ela estava apaixonada por Marcos desde o começo, caindo de amores por ele. Mas uma amiga de longa data ficou surpresa por ela ter começado esse relacionamento. Ela disse que ele não combinava nada com ela. Ela afirmou que Marcos era arrogante, crítico e quase introvertido demais. Talvez essa amiga tivesse razão, pois o casamento começou a declinar após o nascimento das crianças. Dizem que os dois pararam de se dar bem e se distanciaram. Krystyna e Marcos tentaram terapia de casal por um tempo, mas depois Marcos se recusou a continuar. Pelo que parece, Marcos não era muito fácil de conviver. Ele passou a controlar as crianças. Amigos testemunharam uma piora ainda maior no relacionamento em 2022. Depois, Marcos concordou que foi o ano em que as coisas pioraram para o casal, mas afirmou que o comportamento da esposa mudou. Ele afirmou que ela havia começado a gravar áudios das conversas deles, mas isso tinha um bom motivo. Krystyna começou a se sentir cada vez mais insegura perto dele e, de fato, ele também foi violento com ela. O primeiro registro de violência no casamento foi um registro policial de emergência em 14 de julho de 2023. Mark agrediu Krystyna e foram tiradas fotografias na época. Elas mostravam como Mark deixou marcas ao redor do pescoço dela depois de tê-la estrangulado. Cerca de um mês após aquele boletim de ocorrência, em agosto de 2023, Krystyna gravou uma conversa na qual disse a Mark que queria se separar. Ela colocou a questão em torno das crianças. No verão de 2023, sua decisão de ir embora já estava tomada. Ela queria se separar, mas também desejava ficar em casa com a filha até que ela tivesse idade para ir ao jardim de infância. E para isso, ela precisaria de apoio financeiro de Mark. Mark, por outro lado, era contra o divórcio.
Ele exigiu a guarda permanente das duas filhas e se recusou a fornecer qualquer apoio financeiro. Em suas próprias palavras, ele disse que tinha medo de perder as filhas, a casa e o negócio que fundou. Era terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, véspera do Dia dos Namorados. As duas filhas estavam em uma creche. Apenas Cristina e o marido estavam na casa. Naquela manhã, outra discussão começou e terminou com Cristina levando um tapa no rosto. Ela o expulsou de casa logo depois e disse que ele tinha que ir embora de vez. Mais tarde, ambos concordaram em discutir os termos da separação de uma vez por todas. Isso foi marcado para o meio-dia. Cristina tinha boas intenções ao entrar nessa conversa. Ela queria ser justa, mas também firme. Ela queria a separação e queria ficar com as crianças. Mark, por outro lado, sabia o que Cristina queria e decidiu ali mesmo que não iria deixá-la se separar dele nem levar as crianças. Quando ele chegou em casa, tinha uma coisa em mente. Se os dois conversaram ou não, não está claro, mas o que está claro é que ele começou uma agressão com um soco no rosto, seguido de outros, e ele não parou por aí. Dessa vez, ele puxou o cabelo dela com tanta força que arrancou alguns fios. Em seguida, agarrou Cristina pelo pescoço e a empurrou contra a parede. Ele a sufocou ali com as próprias mãos, até que ela perdesse a consciência. Enquanto ela estava desacordada, ele buscou algo para enrolar no pescoço dela. Ele encontrou algo que é descrito como uma ligadura em forma de faixa. Algumas fontes dizem que era uma fita, outras afirmam ser algo parecido com um barbante. De qualquer forma, ele enrolou algo ao redor do pescoço dela, estrangulando-a até ter certeza de que ela nunca mais acordaria. Nesse momento, já era cerca de 1h da tarde. Foi uma agressão que durou 1 hora, então ela não morreu rapidamente. Em seguida, ele carregou o corpo dela até a lavanderia no porão. E o que ele fez lá embaixo torna esse caso realmente chocante. Ao longo de 3 horas, ele esquartejou o corpo dela. Ele fez isso usando ferramentas domésticas e de jardim comuns. Por exemplo, ele usou tesouras de jardim, facas e uma serra tico-tico, que é uma ferramenta potente normalmente usada para cortar madeira. Depois de reduzir o corpo dela a pedaços de tamanho mais manejável, ele foi ainda mais longe. Ele usou um liquidificador industrial. Ele colocou partes do corpo dela nesse liquidificador para liquefazer os restos dela o máximo possível. Depois, tentou eliminar o restante, misturando o líquido com cerca de 10 litros de desinfetantes, como água sanitária. A brutalidade e o grau de profanação são assustadores. Mark também fez outra coisa. Ele deliberadamente removeu um dos órgãos dela. Ele retirou o útero dela. Depois, colocou os restos em um saco preto e os deixou na lavanderia. Ele esqueceu de uma coisa. As crianças estavam na escola e na creche, e a creche já tinha ligado para os pais de Cristina naquela tarde porque ninguém tinha ido buscar as meninas na hora certa. Então, os pais de Cristina tiveram que buscar as 2 meninas e as levaram direto para a casa de Marcos. Marcos atendeu a porta como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ele decidiu retribuir o favor de buscarem as crianças preparando um jantar para os pais de Cristina. Eles entraram e se sentaram à mesa de jantar, sem saber que os restos liquefeitos da filha estavam logo no andar de baixo. Ele conversou com eles a noite toda, como se nada tivesse ocorrido, antes de pôr os filhos para dormir. Durante isso, Cristina estava embaixo, semi-purê em sacos pretos. O pai de Cristina ficou por perto enquanto Marcos colocava as crianças para dormir, mas achou algo estranho. Enquanto Marcos estava distraído, o pai, desconfiado, vasculhou o porão e entrou na lavanderia. E lá embaixo, ele encontrou um saco de lixo preto. Dentro do saco de lixo preto, ele encontrou a cabeça da filha, com o cabelo ainda preso. O pai saiu correndo da casa, gritando até que um transeunte alertou a polícia. A polícia recebeu a ligação pouco depois das 8h30 daquela noite. Os policiais chegaram à casa em poucos minutos. Na noite de 13 de fevereiro, Mark foi preso dentro da casa na presença de seus sogros.
Após entrarem no porão e ouvirem o que o pai de Cristina tinha a dizer, eles informaram oficialmente que a vítima era uma mulher suíça de 38 anos, esposa do próprio Mark. As crianças foram colocadas em acolhimento emergencial imediatamente. Depois, foi feita a autópsia nos restos mortais de Cristina. Durante esse processo, ficou claro que Cristina havia morrido por asfixia e depois havia sido brutalmente esquartejada. Havia marcas e fraturas no pescoço dela, compatíveis com estrangulamento prolongado, além de várias lesões por objeto contundente enquanto ela ainda estava viva. Entre os ferimentos encontrados, grandes tufos de cabelo de Cristina haviam sido arrancados de sua cabeça, sugerindo que seus momentos finais devem ter sido incrivelmente aterrorizantes. No início, Marcos afirmou à polícia que apenas encontrou sua esposa morta. Como você pode imaginar, a polícia não acreditou nele. No dia 15 de fevereiro, Marcos foi levado ao tribunal para uma audiência preliminar, onde foi colocado na prisão, aguardando o julgamento criminal. Foi depois disso que ele passou a afirmar que agiu em legítima defesa, basicamente mudando sua versão dos fatos. Ele fez vários pedidos para ser libertado sob fiança, mas todos esses pedidos foram negados. Durante esse período, a investigação continuou. No dia 22 de julho de 2024, uma ex-parceira descreveu um padrão de violência no relacionamento deles que durou até 2016, como mencionamos antes. Foram encontradas as gravações de áudio feitas por Cristina, mostrando que ela queria se separar, enquanto Marcos claramente não queria que ela fosse embora. Marcos foi então avaliado por 2 psicólogos criminais que determinaram que ele era totalmente responsável por suas ações. Ele tinha trauma narcisista, traços e características obsessivo-compulsivas, mas não possuía nenhum transtorno que diminuísse sua responsabilidade. No entanto, a defesa obteve parecer particular de outro psiquiatra forense sênior para contestar essa conclusão. Durante um tempo, a dúvida sobre sua responsabilidade criminal foi central no caso. Evidências digitais adicionais levaram meses para serem recuperadas, em parte porque Mark se recusou a entregar suas senhas, mas os investigadores acabaram conseguindo obtê-las. De acordo com essas evidências, ele pesquisou sobre anatomia humana e outros métodos de se desfazer de um corpo humano. Ficou claro que ele assistiu vídeos no celular durante o desmembramento, o que é inacreditável de imaginar. No dia 10 de dezembro de 2025, o Ministério Público encerrou a investigação e apresentou uma denúncia formal: homicídio qualificado e perturbação da paz dos mortos. Essas acusações prevêem pena máxima de prisão perpétua e, em breve, o julgamento teria início. O julgamento, iniciado em 4 de maio de 2026, deveria durar 5 dias e meio, mas acabou se estendendo. O público foi excluído devido à natureza do material. Somente jornalistas credenciados foram admitidos, e a maioria acompanhou a audiência por videoconferência em uma sala adjacente. O caso foi julgado por uma câmara composta por 5 juízes. Os promotores começaram chamando este caso de um dos feminicídios mais cruéis e angustiantes da história da Suíça. O caso da promotoria se baseou nas provas forenses encontradas na ausência de ferimentos de defesa em Mark e em seu comportamento após o crime, como mudar sua versão dos fatos. Como prova de planejamento e premeditação, os promotores citaram o liquidificador industrial comprado sem uso aparente e a quantidade de produtos químicos disponíveis. A promotoria afirmou que o assassinato foi premeditado e que ele planejou se livrar do corpo com antecedência. A promotoria afirmou que ele foi movido por motivos grosseiramente egoístas, como a perda de sua autoimagem e as consequências financeiras da separação. Por outro lado, a defesa alegou que o assassinato foi em legítima defesa. Mark testemunhou que a conversa havia começado de forma positiva antes que sua esposa, supostamente, o atacasse com uma faca. Após isso, ele a matou e que o desmembramento que se seguiu foi uma reação de pânico. Ele leu isso como uma declaração e disse que havia causado um sofrimento imensurável à sua família e que o que fez
era absolutamente imperdoável. Mark afirmou que assumia total responsabilidade. Ele também disse que não passava um dia sem que ele se desesperasse e perguntasse por que não conseguiu evitar essa tragédia. Ele ofereceu à família, enlutada, 100 francos, como um gesto de remorso. O advogado da família chamou essa oferta de tática. Os argumentos finais da defesa duraram quase 4 horas. Eles invocaram o princípio da dúvida e perguntaram ao tribunal se poderia descartar uma escalada de legítima defesa com 100% de certeza. A defesa pediu absolvição total na acusação de homicídio, admitindo apenas a acusação de profanação. Os momentos mais difíceis do julgamento vieram do lado da vítima. As palavras da filha mais velha foram transmitidas pelo advogado. Ela disse que estava triste porque sua mãe estava morta e que seu pai havia mentido para ela. Uma declaração também foi lida ao tribunal pela mãe de Cristina. Ela disse que é uma mãe que perdeu sua filha, cujos filhos sentem falta da mãe todos os dias, que foi brutalmente arrancada da vida apenas um mês depois de tentar traçar um novo caminho para seus filhos e para si mesma. Ela disse que nenhum veredito traria sua filha de volta, mas poderia mostrar que sua vida importava. Na quarta-feira, 13 de maio de 2026, um dos juízes proferiu a sentença. A Câmara considerou Mark culpado em ambas as acusações. Ao ouvir o veredito, o pai de Cristina, que achou seus restos mortais, chorou no tribunal. Os pais de Mark se levantaram da área reservada ao público, caminharam até Mark e o abraçaram antes que ele fosse levado. Por enquanto, Mark permanece em custódia de segurança. As duas crianças, cujas vidas mudaram drasticamente, estão sob os cuidados dos pais de Cristina, que buscam a guarda definitiva. No entanto, aparentemente, há notícia de um pedido concorrente da família de Mark. Eles também querem a guarda das crianças. O caso de Cristina é desprezível. Para o pai, encontrá-la dessa forma é simplesmente indescritivelmente horrível. É assustador pensar que Mark convidou os pais para comerem dentro de casa poucos momentos depois de ter triturado a filha deles no porão.